Fala galera! Está começando hoje mais um episódio do Road Dev Podcast, o seu podcast de tecnologia que não te deixa dar update sem ar. Meu nome é Douglas Amalho e estou aqui ao lado dele, o nosso mestre dos magos do desenvolvimento, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você tá? Tranquilo, muito bom estar aí mais uma vez para a gente discutir algum tema aí muito interessante. Tenho certeza que vai ser muito divertido, cara. Vamos lá. É isso aí. E é nessa sexta-feira gelada aqui em Brasília, que começamos a gravar aqui de manhã. Então eu que sou tocantins, estou passando, estou com um friozinho na pele. E vamos começar hoje falando sobre estado da aplicação, ou melhor, sobre o porquê que nós não deveríamos compartilhar o estado da aplicação. Para contextualizar, aqui quando nós falamos de Estado, falamos sobre o quê? Nós falamos do conjunto de recursos e dados que são necessários serem acessados para poder a aplicação performar as operações que ela tem que executar. Por exemplo, quando nós temos um conjunto de perfis que precisamos validar para saber se o usuário tem acesso a uma página ou não, os próprios dados do usuário, o contexto da requisição, o contexto do usuário, tudo isso faz parte do que nós chamamos de estado da aplicação. E nós muitas vezes nos pegamos compartilhando esse estado sem pensar muito no que isso significa, né? Ah, nós pensamos em algumas estruturas de dados que vão ser acessadas, ou então a intenção das operações que vão ser executadas ali dentro, mas existem funcionalidades que são mais intensamente acessadas, outras funcionalidades que possuem uma grande quantidade de relacionamento ou volume de dado. A gente não pensa muito nisso quando nós simplesmente começamos a usar lock para poder controlar alteração de lista, ou então o lock tanto de variável quanto o lock de tabela, quando o nosso estado está sendo persistido no banco de dados, por exemplo. E quando a gente deixa de levar em consideração os requisitos, as funcionalidades, a velocidade de acesso, o que é mais importante para você, o acesso de leitura, o acesso de escrita, a gente começa a cair num buraco que é definir um padrão único para representar a aplicação inteira, para representar o controle de acesso de todo o estado da aplicação. E isso pode nos levar a um grande problema, né, Adriano? Tipo, a gente simplesmente chega num ponto em que basicamente não temos muita saída a não ser adicionar complexidade para gerenciar a alteração do estado. Pois é, cara. Isso é uma situação bem interessante, assim. Quando a gente não pensa no estado propriamente dito que a gente tá, que a gente vai persistir ou que a gente vai trabalhar, né? Então a gente acaba modelando com base nas funcionalidades. Essas funcionalidades vão ter um conjunto, vão ser compostas de processos com etapas, né? E a gente olha para a interface, olha para a usabilidade, olha para o que a gente vai querer de notificação e a gente acaba considerando os dados, o estado, a informação como um ponto resolvido que vai ser trabalhado na camada de persistência, né? Só que a gente esquece que com esse pensamento a gente está delegando a camada de persistência para uma aplicação externa, né? E essa aplicação que vai ser o nosso banco de dados, né? Então, e ele vai agregar as características dele, né? Então a gente com essa linha de pensamento acaba tendo é, como é que eu posso dizer? Acaba criando um complemento de funcionalidades que vão depender do tipo de camada de armazenamento que a gente for usar, né? E aí surgem as bases relacionais, NoSQL, chave-valor,
caches, bancos em memória e diversos outros, né, para tentar atender a essas peculiaridades do Estado que elas estão lá, mas dependendo da abordagem a gente acaba desconsiderando, né? E cada banco ou cada camada externa de armazenamento que a gente pluga na nossa aplicação, na nossa solução, vai trazer junto características peculiares daquele tipo de aplicação, né? Como, por exemplo, cada banco vai ter o seu modelo de replicação, o seu modelo de verificação de consistência, as suas estruturas de dados de armazenamento e por aí vai, né? Então é por isso que é importante a gente não relegar o Estado a uma pessoa de segunda categoria, digamos assim, considerando que isso já é ponto pacífico. Não, ela vai ser armazenada e tal, porque você vai agregar invariavelmente complexidade à sua aplicação, né? Porque aí você acaba tendo que sincronizar duas aplicações diferentes, né? Que vão ser os seus bancos, porque você acaba tendo que usar um banco para atender determinado cenário, outro, né? Um para escrita, o backup e replicação, o outro para consultas facilitadas, porque essas coisas não são entregues concomitantemente, né? Então você sempre precisa customizar, você precisa trabalhar isso, né? Então é importante que o Estado não seja desconsiderado. Então, assim, aplicações stateless, que são essas que delegam o Estado para uma camada externa, digamos assim, que é o banco de dados, ela vai depender dessa aplicação stateful, né? E isso vai restringir as possibilidades de desenvolvimento, né? Você acaba tendo, né, uma única camada aí para trabalhar as suas propriedades, seja de escala, de distribuição, enfim, ou aquele famoso modelo CAP, né, que a gente avalia consistência, disponibilidade, né, e particionamento. A gente pode considerar também, quando nós estamos falando do Estado, é justamente o que você colocou. Nós começamos a desenvolver as nossas aplicações pensando que o dado está resolvido. Você vai ter sempre um banco de dados que vai responder para você de alguma forma e você vai performar operações nesse banco, insert, update, delete. Quando nós começamos uma aplicação e a gente já vem com isso definido assim, nós estamos colocando em segundo plano como que vão ser acessados e alterados as estruturas de dados da nossa aplicação. E onde que a gente vai sentir isso? Ah, beleza, quando você escolhe utilizar o SQL Server como banco, vai ser um banco relacional, então significa que você vai ter uma performance muito boa no tratamento de inner joins, ou seja, você vai poder relacionar todo mundo com todo mundo de uma forma mais performática. Beleza, mas isso é necessário para você? Aí, não, vamos usar um banco não relacional, vamos usar o Elasticsearch, o Mongo, etc. Ah, beleza, significa que a sua aplicação inteira vai ser estruturada num modelo de árvore? Aí tá. Se você for usar um banco orientado a grafo, é o mesmo questionamento. A sua aplicação inteira usa esse tipo de dado, e aí tá. Não é só o tipo, o formato, se você salva JSON, se você salva coluna. É muito também uma questão de como você vai acessar esse dado. Então, assim, você fica. É igual você falou. Você fica refém das soluções tecnológicas que foram adotadas, e aí isso te limita. Limita bastante porque você acaba não tendo muitas alternativas. Você sempre vai lidar com o problema da mesma forma. E a gente pode considerar que é o mesmo problema quando você cria múltiplas threads e você precisa gerenciar duas listas, por exemplo, a lista de atividades e a lista de atividades executadas.
Você vai criar semáforo, você vai usar lock, você vai criar vários mecanismos de sincronização para poder resolver esse problema. Por quê? Porque você está compartilhando o estado da sua aplicação em algum momento ali em uma aplicação que é multiusuário, multithread. Então você precisa gerenciar essa concorrência. A mesma forma acontece quando você usa um mecanismo externo de banco de dados. Significa que você também vai ter que gerenciar a concorrência lá, só que não está na sua mão. Então você vai ter que abaixar a cabeça para soluções técnicas, opinionated, que são tomadas pelas equipes que desenvolvem as soluções que você usa. Banco de dados é uma aplicação, né? Então, se você pensar igual nessa diferença, nesse ponto que o Adriano colocou sobre stateless, o banco é uma aplicação stateful, porque ela mantém o próprio estado, certo? E aí você tem aplicações stateless que estão fazendo essas consultas, e aí a aplicação inteira é stateless. Ou a aplicação inteira, se você quiser pensar ela no stateful, as duas têm prós e contras, mas você sempre está refém. E esse é o problema, né? Quando a gente não pensa em como vai ser, em como se dará o estado da nossa aplicação e qual que é a diferença que ele vai fazer no software, a gente vira refém das decisões que outras pessoas tomaram por nós, né? Pois é, esse é o famoso custo por funcionalidade, né? A gente avalia na hora de escolher uma tecnologia, de utilizar uma biblioteca, né? Para usar um determinado recurso, então esse acaba sendo acaba ficando escondido, né, nessa análise, mas na verdade ele é um problema, porque a gente tem que, dependendo de como a gente analisou, a gente acaba criando meio que um conflito assim, porque a gente gerou um problema, vai trazer uma feature, essa feature vai trazer as características dela, vai trazer as possibilidades, as capacidades dela, né? Mas essas capacidades podem acabar influenciando nas suas, positivo ou negativamente, né? Então é complicada a situação assim, dependendo de como for o nosso problema, o grau de complexidade, a gente pode acabar entrando numa bola de neve de complexidade devido à limitação de pontos para a gente poder fazer o tuning, né, da aplicação. Nós acabamos utilizando outros mecanismos que não são nada performáticos, por exemplo, como o uso de pooling. Olha só, pessoal, você precisa ser notificado, você precisa identificar sempre que o estado é alterado. Então, o que que acontece? Quando você não trabalha numa arquitetura que ela é orientada a eventos, que ela é resiliente, que ela envia e recebe mensagens, você vai acabar fazendo o quê? Pooling. E o que que é o pooling? O pooling vai ser o fato de você estar se conectando ativamente a um serviço ou alguma aplicação e ativamente você está solicitando o estado daquele objeto, da aplicação. Ou seja, é você estar executando o get a cada 30 segundos, é você estar fazendo post a cada 30 segundos, é você estar performando alguma operação em uma janela de tempo para você poder identificar quando que o valor mudou. E isso é horrível para a performance da aplicação e é complexo. Aonde que a gente chega nessa questão da complexidade de se compartilhar objetos? Quando eu falo na complexidade do compartilhamento, eu estou falando não só do banco de dados, tá? Tipo, das estruturas que a gente coloca lá e como que a gente acessa. Eu estou falando da nossa própria aplicação. Quando você tem a ideia de dividir o processamento em múltiplas threads para você terminar ele mais rápido, e você compartilha objetos, se você compartilha variáveis entre essas threads, você está criando um puta problema de concorrência que você vai ter que resolver eventualmente, porque nada pode escrever ao mesmo tempo. A escrita ela é única, uma pessoa só por vez no universo vai escrever naquela variável. Da mesma forma como é no banco.
É porque o nosso modelo de escrita e leitura é sempre o mesmo, o mesmíssimo. Então, a gente acaba se esbarrando no ponto em que nós temos apenas um único modelo e várias operações acontecem nele e ele é compartilhado. Então, assim, às vezes a escrita ela é mais necessária ser mais rápida do que a leitura e vice-versa. E a gente acaba não tendo essa escolha porque nós temos sempre uma única solução, que é o banco de dados, como o detentor da sabedoria da aplicação, né? Como detentor do estado da aplicação, e pronto, né? E aí a gente acaba caindo nesse buraco. Pois é, nunca olha para o banco em tudo o que ele precisa fazer para prover a consistência ou a disponibilidade do jeito que a gente precisa, né? A gente acaba abstraindo essas características, né? A gente meio que se esconde atrás do encapsulamento, né? E considera que o que está lá está certo, né? E pronto, né? Então é importante que a gente pense no Estado de maneira mais ampla para que a gente consiga se preparar melhor e nos instrumentar para conseguir gerir isso, gerir os problemas, né, com mais flexibilidade, assim. Sim, e para fechar esse ponto, eu quero lembrar todo mundo de que não é uma transaction que vai garantir que o seu estado está íntegro, tá? O que a aplicação manda salvar, desde que esteja numa estrutura correta, o banco de dados vai aceitar. Então, se o nome ele foi alterado errado, porque uma regra de negócio não foi aplicada, o banco ele é agnóstico com relação a isso. Ou seja, a gente não pode depender de, por exemplo, constraint no SQL Server, ou então de qualquer que seja a rule que for configurada no Elastic para poder validar o nosso dado. O estado da aplicação pertence à aplicação e a aplicação valida esses dados. Então a gente ainda não pode nem cair nessa falácia de achar que os mecanismos de armazenamento de dados vão fazer qualquer tipo de validação no estado. Isso é responsabilidade da aplicação. Pois é, isso aí é interessante, tu falar que durante, principalmente aí o início dos anos 2000, se confiava muito no esquema do modelo relacional para, de certa forma, validar o estado que está sendo persistido, né? Assim, acabava que a gente fazia ou eram feitas menos validações ou validações apenas em termos de relacionamento de informação na camada de aplicação e o resto estava tudo no banco. Quando surgiu o Storage Procedure, pá, aí sim, aí é que a coisa foi inteira para o banco, já que o banco tinha máquina melhor, tinha um ambiente mais controlado em termos de acesso. O servidor do banco era sempre o mais parrudo, né? E a Exato, aplicação era exato. lixo. Né? Então, meio que a aplicação foi esvaziada assim e tudo foi jogado para o banco, mas a ideia não era essa, né? Assim, a característica dele era prover consistência, mas não era para ele se preocupar com a transição do estado, né? A transição do estado, né, como tu falou, ela tem que ser garantida pelas regras de negócio na aplicação, né? E não na base de dados. A aplicação não pode ser um mero cliente do banco esperando o próximo erro de estado inconsistente para trabalhar. Então a gente entende o problema sobre o compartilhamento do estado, certo? Ou seja, quando a gente fala sobre o problema gerado por se compartilhar o estado da aplicação, nós estamos querendo falar sobre o fato de que muitas vezes nós não pensamos em como o estado da nossa aplicação será acessado, nem quais são os requisitos e quais são as funcionalidades e como que ele vai interagir com as operações performadas pelo usuário.
a gente chega num ponto em que nós levantamos a bola sobre a inflexibilidade dos modelos que muitas vezes nós acabamos usando, que é meramente de delegar um banco, seja ele relacional ou não, a, a responsabilidade de guardar o dado, guardar o estado da aplicação e as ferramentas que esse banco provê para acesso ao dado é o que a aplicação vai ter para poder utilizar o dado. E isso gera um modelo que é inflexível, que ele não, a gente não consegue adaptar ele para demandas diferentes. Por exemplo, quando sobe a demanda por escrita, ou sobe a demanda por leitura, isso fica um pouco fora da nossa mão. Na prática, significa que a gente, em toda aplicação que nós vamos desenvolver, nós utilizamos a mesma estrutura de dados, a mesma estrutura inflexível. E em ambas as situações, de leitura ou escrita, a gente sempre precisa garantir que a informação esteja válida, consistente e etc. Quando a gente depende só dos recursos de banco de dados, a gente acaba tendo que abaixar a cabeça. Então, como que nós fazemos para criar um modelo que seja mais flexível, Adriano? Pois é, primeiramente a gente precisa, de certa maneira, relaxar em termos da necessidade de controle, né? Então, assim, o, o controle ele acaba nos obrigando a incluir cada vez mais verificações, né, para tentar garantir que a coisa saia do jeito que a gente espera. Mas isso não vai acontecer, porque toda camada que a gente integra numa aplicação, ou seja, toda camada de indireção, vai executar algum processamento e ela vai ter um tempo mínimo de para a execução daquelas rotinas ou daquele fragmento de código que você não vai conseguir reduzir, né? Então, se eu tenho 10 instruções e a minha máquina executa X instruções por segundo, né, a minha velocidade vai ser delimitada por isso. Então, se eu tiver um acesso no intervalo menor que esse, ou eu vou perder aquilo, ou eu vou ter uma transição inconsistente aí. Então, eu preciso começar a ver o meu problema e o meu dado, o meu estado, né, como duas coisas ou como caminhos diferentes, né, em termos de leitura e escrita, né? O que eu preciso em cada uma delas e como essas duas vão ser trabalhadas pelas tecnologias que eu estiver utilizando em cada uma dessas frentes, digamos assim, né? Então, como forma de prover mais flexibilidade exatamente e fazer um balanço entre leitura e escrita, que aí surge o conceito de coordenação, né? Ou linearização das requisições ou do processamento da informação. Digamos, as referências em termos disso que a gente tem, né, é o Hadoop com MapReduce, é o Spark com Microbat, que é interessante isso que o Hadoop ele organiza os dados em grandes blocos de processamento e distribui isso numa infraestrutura de cluster, né? Assim, tem um cluster com as aplicações em execução e aqueles blocos de dado com o estado marcado são distribuídos para processamento. Conforme algum deles perde o seu estado ou falha por algum motivo, ele é reiniciado, né, e segue o processamento novamente para posteriormente ser agregado e devolvido para o solicitante, né? Aí o Spark já otimizou isso, né? Então ele, com base no Hector Model e num foco maior em troca de mensagens, ele reduziu isso, reduziu essa latência ou essa necessidade de sincronização de um grande volume de dados e deu uma fluidez maior na capacidade de processamento distribuído, coordenando melhor esses dados, né? Em cima de conceitos simples como o master e o worker, ele conseguiu
elevar a capacidade de processamento em escala, né, trabalhando aí já com, digamos, com conceitos mais apurados em termos de protocolo de aplicação. Daí a gente segue para o Kafka, que também entra na mesma linha de plataforma para processamento, mas uma coisa interessante nele é que ele tem muito menos, ele demanda muito menos coordenação do que os outros, devido ao estilo de estruturação da informação. Ele se apoia num protocolo PubSub, né? Mas ao mesmo tempo ele agrega a distribuição dos dados através de shard, que aí com isso ele trabalha com pequenos blocos de fragmento de replicação da informação, mas sempre delimitada por um escopo específico. Não é mais um bloco genérico que a aplicação tem que fazer o particionamento dela e gerir aquele bloco, né? É como se o Kafka tirasse muitas coisas acessórias que faziam controle do próprio processo e usasse a própria semântica de particionamento da aplicação através de chaves ou gerando uma chave de alto incremento conforme os dados vão entrando e nos tópicos, e consegue escalar isso, né, de maneira mais fluida, né? E o outro nível de coordenação, já numa camada mais de infraestrutura, que inclusive pode ser usada para o desenvolvimento desse tipo de plataforma, conforme eu falei, né? Entram um ZeroMQ e Akka, por exemplo, que são frameworks que te possibilitam projetar essas infraestruturas já orientadas a evento, né? Na verdade, ali ele te dá um arcabouço de comunicação consistente, onde você pode escrever em cima de protocolos já de troca de mensagens com um certo grau de confiabilidade, e você trabalhar os paradigmas e desenhar o seu algoritmo ou a sua tecnologia de coordenação ou linearização, porque no fim o que a gente precisa é saber qual a ordem de escrita dos eventos. E aí, com base nisso, no momento que você separa, você consegue mais flexibilidade para conseguir ordenar os teus eventos e mais flexibilidade para indexar esses eventos ou estados, né? Ou, enfim, informações para poder ler de maneira eficiente. E fechando tudo isso que você levantou, vem também um outro ponto que eu bato bastante, que é com relação a você entender o que você quer e o que você precisa. E, a gente deixa de depender das tecnologias quando a gente sabe o que nós queremos tirar de cada uma delas. Então, por exemplo, você olha para a aplicação e para os requisitos que você tem na sua mão e você tem que se perguntar, tá, em quais momentos aqui eu preciso de atomicidade? Em quais momentos eu preciso de consistência? Em quais momentos eu preciso de durabilidade, isolamento? Eu preciso disso em todos os momentos? Ou eu preciso disso em alguns? Em alguns eu preciso entregar uma velocidade muito rápida de leitura, em outros eu preciso de uma velocidade muito rápida de escrita. Então, e isso vai se traduzir em vários componentes que vão ser utilizados para se alcançar aquele objetivo. Então, eu preciso fazer uma troca constante, muito pesada de mensagens entre servidores para poder executar algumas operações em paralelo. Beleza? Então, tu sabe que às vezes o ZeroMQ vai se adequar ao que você quer. Ou então, os relacionamentos são muito complexos e eu quero ter uma forma rápida de poder associar várias entidades, então você vai para o SQL Server, para o Oracle, bancos relacionais. Então, a questão é conhecer as suas necessidades, entendeu? Porque elas são diferentes. Não é toda página de listar que tem os mesmos requisitos, não é todo CRUD que tem o mesmo requisito, não é toda operação que você acredita que vai ser igual a todas as outras operações. Então, assim, quando a gente chega nesse ponto, a gente se questiona sobre o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos atingir,
E aí a gente vai atrás do ferramental para isso, né? Porque hoje em dia a gente tem ferramenta para tudo, e a gente só tem que conhecer elas, né? Então, assim, se questionar, isso é o mais importante. E parar de associar a tecnologia como se fosse uma caixinha que vai guardar assuntos relacionados. Não é porque você vai usar um SGBD que todos os dados precisam estar ali. Você pode ter esses dados em múltiplas bases, cada uma servindo ao seu propósito, né? Hoje a gente já tem muitos mecanismos saudáveis que já são maduros sobre como nós vamos conseguir propagar as alterações em diferentes modelos, por exemplo, com o uso de eventos e etc. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo tópico, mas a questão é entender quais são as suas necessidades. Pois é, isso aí que tu falou é muito importante, porque a gente considerar a tecnologia ou fazer o desenho orientado à tecnologia, porque gosta ou porque já conhece, isso aí invariavelmente vai te levar a ter que resolver problemas que você não precisaria ter, né? De fato, inverter a forma de olhar para o desenho da aplicação é muito importante, né? Porque você realmente foca no problema e busca as tecnologias que vão resolver aquele problema para você com o mínimo de atrito, né? Então, eu concordo plenamente em relação a esse olhar que precisa ser criterioso, né, em cima das propriedades da tecnologia, né, para que ela efetivamente contribua para o projeto. Assim, a gente sabe que não tem almoço grátis, né? Assim, qualquer tipo de solução mais elaborada, digamos assim, vai agregar um custo, é natural. Mas acontece que existem soluções que elas não são elaboradas. Elas só não são consideradas como a solução para aquele problema devido ao jeito com que a gente tá olhando para aquela modelagem. Por exemplo, quem não acessou, não usou uma aplicação onde o drop-down tem uma lista de possibilidades para serem escolhidas, mas aquela lista não está em ordem alfabética. A lista tem, sei lá, tem um campo que tem um item que começa com Z, o outro começa com C, o outro começa com B. Por que isso? Isso está sendo feito no momento da consulta? Ou isso já foi processado, isso já foi preparado e estruturado para que fosse mostrado dessa maneira? Então, assim, são pequenas coisas, mas que a gente deve considerar exatamente porque esse tipo de funcionalidade é como se agilizasse a vida do teu usuário, assim, porque imagina que você tenha uma lista com 1000 nomes para ser listado num drop-down, né, numa lista na interface. A interface é limitada, hoje nós temos muitos que usam aplicações por interface mobile, ou seja, a gente tem uma interface limitada, uma área limitada para um componente, ou existem muitos componentes. Então, faz-se interessante que você tendo a lista, você aplique alguma regra, alguma semântica naqueles dados para que mostrem os registros mais relevantes para o teu usuário. Porque, por exemplo, não faz sentido você apresentar um drop-down, por exemplo, com os dados por ordem alfabética, sendo que a maioria dos teus usuários, eles usam os elementos que estão no fim da lista. Ou seja, eles vão ter uma dificuldade maior para acessar essa informação, né? Em termos de usabilidade, você já comprometeu eventualmente porque você está usando uma base relacional, não está fazendo nenhum processamento para a apresentação desses dados, até porque para você incluir esse processamento, você vai ter que mexer na arquitetura da sua solução, que eventualmente não comporta, ou você vai aumentar o tempo de resposta
tentando fazer esse processamento através de uma query, né, de uma pesquisa para especificamente para trabalhar aquela tela. Ou seja, é importante olhar para o que você tem que fazer, entender os elementos do seu problema e desenhar a solução efetivamente que vai atender de forma natural, né? Isso até acho que cai naquela coisa do KISS, né? Assim, do Keep Simple Stupid, mas não seja simplista, né? Assim, é importante a gente entender que as soluções têm um tamanho. Claro que eventualmente a gente acaba onerando mais na modelagem ou na definição da solução, mas tem um mínimo de considerações que tem que ser feitas na solução, que se você fizer menos, você não está resolvendo efetivamente o problema que você se propôs. E por que que só agora que a gente começa a discutir essa questão de aplicação stateless, aplicação stateful? Por que que, por exemplo, hoje seria possível nós termos o estado da aplicação mais próximo da aplicação, ou seja, dentro da aplicação e não fora, como imperou até o presente momento? A gente precisa pensar um pouquinho em uma questão de histórico, né? Vamos lá. Ah, lá, a gente não precisa ir nem tão longe, né? Tipo, vamos falar coisa de 10 anos atrás, mas isso serviria para 10, 20, 25, 30 anos atrás. Que é a questão de que hardware não era um recurso abundante e nem era um recurso tão acessível. Memória, por exemplo. A gente sabe que memória é muito mais rápida do que o HD, por exemplo, para poder você fazer acesso tanto de escrita quanto leitura. Só que memória é um componente muito caro. Então a gente começa a salvar esses dados que são não voláteis, né, que eles precisam durar muito tempo. A gente acaba salvando isso no HD, que é uma mídia mais lenta, que tem alguns problemas, que é mais complicado de você estar sincronizando algumas operações nela, dependendo do o sistema que você está usando. Então, assim, a gente começou a salvar tudo isso em um HD. E aí daí veio também o porquê que a gente tem um servidor de banco de dados tunado. É porque antigamente você tinha o banco lá que salvava os dados em HD e rolava uma sincronização com a memória para poder entregar o resultado rápido da sua query, por exemplo. E isso foi mudando. À medida que o hardware foi se tornando cada vez mais poderoso e cada vez mais acessível, é, a gente foi mudando um pouco os modelos. Então, por exemplo, hoje, se você pegar um SSD de hoje em dia, ele vai dar uma surra em qualquer HD SCSI que você tinha lá em 2010, entendeu? Então, assim, os discos rígidos ficaram muito mais performáticos, ao passo em que o custo do gigabyte o custo do dólar por gigabyte caiu bastante. Então, por exemplo, no Brasil, nós chegamos a ter, assim, em vários sites, você consegue encontrar um gigabyte de SSD a menos de R$ 1. Ou seja, o hardware ficou mais poderoso e ficou mais acessível. Então, a discrepância na latência entre salvar em memória e salvar em disco, ela ficou muito menor. E como o disco ficou muito mais acessível, isso faz com que a gente consiga jogar isso para dentro da aplicação e não precise mais de uma máquina dedicada para isso. Porque é barato você ter HD e o HD ele é muito rápido. Então já não vai mais fazer diferença tanto assim para você, se você está, por questões de performance, mantendo esse dado na memória ou no disco, e o disco é bem mais barato. Então a gente consegue aproximar, né, essa questão do estado da aplicação, do dado e a aplicação em si. Agora eles conseguem funcionar em um container só, né, André? Pois é interessante quando tu fala que a gente está trazendo, né, o estado mais para perto da aplicação.
E ao trazer o Estado mais para perto, se apoiando exatamente nessas questões de infraestrutura, né, que hoje a gente tem com a nuvem que nos entrega HD, processamento e memória com custo bem acessível, e com isso facilita a criação de vários módulos, né? Mas aí a gente tem que se adequar a essa modularização que ele acaba demandando, né? Então, trazer o estado para perto da aplicação, ele facilita ou propicia que a gente meio que reduza os requisitos que anteriormente eram muito elevados para a aplicação de banco de dados, né? Demandavam uma gama de recursos em termos de confiabilidade e tudo muito grande. E que agora, com essa disponibilidade aí e abundância de recursos de baixo custo, com uma performance melhor que a gente tem em nuvem, acaba é, facilitando bastante assim para a gente. Mas essas mudanças têm que chegar na aplicação, né? Ou seja, a gente precisa começar a olhar para a aplicação de maneira diferente, não pensar mais no banco de dados como a fonte única de verdade. Eu tenho aquela máquina e eu preciso protegê-la e envolvê-la e tal. Não, eu preciso disponibilizar o meu dado de maneira que a própria replicação que a sua aplicação vai fazer de maneira natural já seja um dos elementos que antigamente era provido por banco de dados, né? Então, quando a gente aproxima o estado da aplicação propriamente dito, a gente está pegando tecnologias que anteriormente eram usadas no desenvolvimento de um banco de dados e trazendo isso para aplicação, né? Ou seja, o próprio event sourcing, né, é um conceito que é usado no log de transações das bases relacionais, né? Então, assim, o estilo a eliminação de concorrência, né, otimista, onde a gente versiona registro, né? Então, assim, ou até mesmo o double buffering, que é usado em tecnologias de jogos, que você trabalha com duas entidades, sendo que apenas uma delas está ativa, né? E o único ponto de concorrência real é o índice que você troca para ficar escolhendo para qual buffer você vai ficar escrevendo, mas isso é feito no momento da escrita, então não há necessidade propriamente dita de você criar uma infraestrutura de locking para garantir esse chaveamento, né? Então é bem é bem interessante esse momento que a gente está vivendo de possibilidades que essas novas estruturas de escalabilidade horizontal, né, com HD, processamento e memória, nos possibilitam, né, e ao mesmo tempo nos forçam, né, a aproximar o estado da aplicação. Tá, então agora que eu sei tudo isso, é, o que que eu faço? Né? Tipo, ah, beleza, eu entendi o problema, eu entendi como que a gente vai. Eu entendi que eu tenho que olhar para os meus requisitos e pensar como é que eles vão interagir, como é que eu vou acessá-los, como é que eu vou atualizá-los, mas como é que isso funciona na prática, né? Ah, a gente eu vou dar umas dicas para vocês, por exemplo. Ah, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de elasticidade, a gente precisa de responsividade e a gente precisa estar sincronizando os dados entre múltiplos modelos, certo? E a gente faz isso usando mensagens, eventos. Então, assim, eu estou descrevendo basicamente o desenvolvimento reativo. Então, assim, isso é a gente parar de pensar de uma forma imperativa e trabalhar de uma forma reativa, ou seja, eu vou reagir a mensagens, eu vou fazer o envio, eu vou reagir a eventos, eu vou fazer o envio e o recebimento de mensagens para trocar informação
Então, tipo, esse já é o primeiro start que nós precisamos para mudar o status quo do desenvolvimento de software, né, Adriano? Pois é, então, é interessante isso que realmente a gente precisa passar a considerar a reatividade como uma, um ponto-chave do desenho da aplicação. E quanto mais reativa for a aplicação, mais possibilidades, né, e de trabalho, né, você abre para o desenvolvimento e para a arquitetura, porque conforme aquela mensagem ou aquela requisição chega, há a possibilidade de você, por exemplo, ter essa requisição versionada e ela ser trabalhada por pipelines diferentes ou por rotinas diferentes da tua aplicação, né? Então, não há mais o usuário que ficou obsoleto na tua aplicação, né? Então, assim, porque na verdade, ele nem sabe que a aplicação mudou, porque ele vai ser tratado pela mesma sequência de procedimentos ou versão da sequência de procedimentos que foi desenhada quando ele começou a usar a aplicação. E os novos usuários, por exemplo, podem ser encaminhados para outras versões, né? E aí, com isso você abre a possibilidade de estar exatamente trabalhando os módulos da sua aplicação, né? Quando a gente considera resiliência, elasticidade, né? Quando a gente entra nesse mundo reativo, a gente desacopla a aplicação de tal maneira que a gente consegue trabalhar módulos dela individualmente e como a gente não mexe no modelo de interação que seriam a troca de mensagem, né, você acaba que de, de uma camada com o desenho original que você tinha, que era só o banco de dados para trabalhar escalabilidade, replicação, para trabalhar tudo isso, agora você tem a sua aplicação inteira, né? Então, as possibilidades abertas aí no, no, no momento de você desenhar a sua aplicação são infinitas. Douglas, eu posso apresentar aqui, sei lá, dois cenários aí de um possível uso disso que a gente está falando, ou um possível desenho. Ah, é. Eu quero ver como é que você vai falar isso. Quais cenários são esses? Então, eu vou apresentar aqui um cenário, digamos, fácil, meio que natural hoje para muitas aplicações, né, que tem sido usado para muitos que estão vindo de aplicações monolíticas ou até que já estão usando alguns conceitos de microserviço e o outro legal. Tranquilo? O outro é um desafio, é tipo que comecem os jogos. Aí depende do número de noites aí que tu tenha disponível e a energia para fazer. Mas já adianto que realmente vale a pena, né? Então vamos Vamos lá. lá. No cenário um, por exemplo, eu vou apresentar basicamente três passos aí, ou três elementos, né, e as funções dele, né, com o objetivo de deixar claro a camada e o impacto que aquela camada está provendo para a sua aplicação, né? Então, por exemplo, numa aplicação monolítica convencional, né, se você aplicar, por exemplo, o CQS já para segregar os teus comandos ou tuas operações de escrita e as queries, você já estrutura pipelines provendo maior flexibilidade na hora de processar essas informações. Se você quiser organizar as regras de negócio dentro dos comandos e eventualmente das queries, caso a sua query seja condicionada a alguma regra específica, alguma correlação,
né? Então, você ainda pode aplicar o padrão agregação, né, ou aggregation, para garantir as transições com mais clareza na hora de você implementar os seus comandos, né? Então, ou seja, a gente tem o CQS para dividir a tua aplicação ou verticalizar, digamos assim. Você tem o teu stack de comandos, onde você pode ter consistência, você traz agregação para isolar as suas operações, inclusive a agregação que a gente pode dizer que foi discutido junto com os demais padrões do DDD, né? Foi o que? No nosso primeiro episódio, Douglas? Exatamente. No primeiro nós já demos a largada Pois é, e falando o sobre terceiro DDD, pessoal. passo dentro desse desenho é você usar um serviço de mensageria, que hoje não é uma coisa mais do outro mundo e tal. Ah, o que que é um broker e tal. Então, como é que ficaria o desenho? Você tem a sua aplicação escrevendo para tópicos, quem vai estar definindo a estrutura que os tópicos estarão recebendo pode ser a agregação ou não, ou você pode só utilizar o command source no CQS, que você já vai ganhar clareza e flexibilidade. E um gerenciador de fila, como o RabbitMQ ou NSQ, enfim, vai te dar a confiabilidade e possibilitar que você escute outros tópicos na sua camada de pesquisa e com isso indexar essas informações, né, e poder apresentá-las de maneira mais fácil, como por exemplo aquele caso do drop-down que eu apresentei anteriormente, onde os dados eles não eram mostrados de forma alfabeticamente, mas sim a gente pode aplicar uma semântica, digamos, eu vou priorizar pelo número de incidência dos meus clientes. Por exemplo, uma lista de países, eu tenho muitos usuários do Brasil, Estados Unidos, sei lá, Europa. Então, eu vou priorizar os países que tiverem mais usuários para cima e os demais embaixo. Ou seja, eu estou criando um drop-down mais inteligente, só que na verdade não é que ele é mais inteligente, né? Ele é mais eficiente, digamos assim. E o outro cenário, o cenário legal, eu digo legal porque aqui a gente já muda o olhar para a aplicação, né? Assim, a gente efetivamente passa a considerar a aplicação como um conjunto de camadas e essas camadas com características vão prover não apenas aquele isolamento do domínio de negócio, elas vão também instrumentar provendo capacidades operacionais, né? Então vamos lá. Numa camada 1, a gente vai fundamentar toda a base da aplicação usando um framework de concorrência, né? Então a gente tem, por exemplo, o ZeroMQ, que é muito querido para mim, eu curto há muito Para tempo. nós, para nós. Esse... Pois é, né? Zero Make eu salvando vidas, pessoal. Então, esse framework de concorrência vai disponibilizar para a gente, por exemplo, até é interessante quando a gente fala do ZeroMQ e, por exemplo, o Akka, né? Porque o ZeroMQ, ele é basicamente um conjunto de sockets, cada socket te entrega um determinado comportamento. E o Akka, ele é baseado no Hector Model e ele te entrega e ele te disponibiliza padrões de comunicação e uma área de escrita de código. Então, você orquestra a sua aplicação a partir do protocolo de entrega no Akka, escrevendo a lógica de transição de mensagem, e no ZeroMQ
você orquestra a aplicação compondo padrões de comunicação diferentes. E em cima dos padrões de comunicação, você aí sim define a sua semântica de entrega. Assim. É por isso que eu falo que é muito divertido isso. Então tá, a gente tendo a camada 1 definida, ou seja, a gente já tem um framework de concorrência, com isso a gente já tem componentes de rede que se comunicam com base em protocolos que a gente vai definir para a aplicação, né? Então aí entra a importância do DDD para te ajudar a desenhar os Domain Events, né? Esses eventos aqui vão ser a interface das aplicações, algumas vão ser expostas para fora, né? Ou seja, para o usuário final ou outras aplicações, outros não, né? Na camada 2, a gente coordena com alguma técnica ou algoritmo de ordenação de eventos. Por exemplo, aqui eu trago o Raft, que é usado no Consul, é usado no Docker, né? Na camada 3, a gente passa a considerar a independência, né? Conforme o Richardson nos apresenta lá na sua página de padrões de microserviço, ou seja, não compartilhe o banco de dados por serviços diferentes. Crie uma base para cada serviço, dê esse direito a ele, né, de ser independente. De poder viver sozinho, né? Tipo. E Exatamente. notifique o que está acontecendo. Pois Tipo, é. você é o desenvolvimento orientado à fofoca, entendeu? Tudo que acontece você publica, sacou? Simples assim. Exatamente. Né? E o último Vou item até patentear esse nome, ó. Desenvolvimento orientado à fofoca, pessoal. É isso aí. é bem isso, assim. Seja transparente, né, e seja auditável, digamos assim, como um colega meu me falava, né, que se você for auditável, né, a comunicação fica mais fácil, né. E aí, como último item, encapsule isso, por exemplo, no SecureS, que vai te facilitar o desenvolvimento e a visualização dos fluxos de troca de mensagem dentro da sua aplicação. Acho que são esses aí os dois cenários que eu queria apresentar como formas aí de começar uma vida mais produtiva e divertida. Bem, pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Road Dev Podcast. Lembrando sempre que estamos totalmente abertos para dúvidas, para trocar contatos com vocês, para sugestões, feedbacks. Vocês podem estar mandando tudo isso para o e-mail contato@road2agility.net. Nós temos um blog também que tem muito mais conteúdo e agregando ainda mais valor, né, no dia a dia de vocês, que é o site road2agility.net. E nós estamos também no Twitter, no @agility2. Então, é isso, pessoal. Fica aqui mais um episódio e nos encontramos novamente na semana que vem, nesse mesmo Bate-Canal. Até a próxima, pessoal. Beleza, até mais, até a próxima.